bem, Jorge. Obrigada. Eu acho que é a Rosângela que caiu da tela. Deixa eu ver aqui de novo. Tá me vendo? Só me vendo, Érica? Eu acho que a conexão da... Ah, Voltei. você ficou congelada. Mesmo? Ai, mas enfim, conseguimos Vamos voltar. lá. Vamos desistir, não. Rô, eu quero desde já te agradecer pela sua participação, pelo seu desprendimento. Eu sei que a sua agenda é bem disputada. Eu sei que também janeiro é férias, mas eu já nem sei se você já retornou, se você ainda vai sair, mas enfim. Eu- Então, vou e volto. Então, desde já, muito obrigado pelo seu carinho, por ter aceitado o nosso convite para, de uma certa forma, nós estarmos fazendo aqui promoção da saúde mental, de alguma forma podermos orientar, ajudar, né, com alguma orientação. Tá? Muito obrigada. Eu quero que você se apresente aí para o pessoal te conhecer. Eu chamei dizendo, gente, vem que ela é papa na psicanálise. Oh, meu Deus. Então, eu agradeço, Alê, por a gente estar tendo essa interação. Agradeço também por sua amizade, que a gente tem já uma parceria de uma média data, não vou dizer de longa data, mas uma data média, né? De um tempo, assim, legal, considerável, poxa, bacana. Conheço e acompanhei o início todo do seu trabalho, das estruturadas, né? Então, é muito bom mesmo estar participando aqui e é bacana a gente estar conversando. Eu, para quem não me conhece, eu sou Rosângela Del, sou psicóloga e psicanalista. Já faço atendimento tem mais de 10 anos, com tranquilidade, e a gente vem trabalhando, eu digo a gente, porque eu tenho o privilégio também do meu marido ser psicólogo e psicanalista, então a gente é muito parceiro nisso. E por que que eu estou até abordando essas questões? Porque a gente vai falar exatamente de algum ponto da saúde mental que foi durante a pandemia que muitos casais ou aprimoraram sua parceria ou abriram mão dos seus relacionamentos porque, assim, tiveram muitos conflitos, depressão, ansiedade, vários toques, né, transtornos obsessivos compulsivos, acabaram aí desenvolvendo. Mas é bacana a parceria. Então, nós trabalhamos com saúde mental já tem alguns anos. Eu percebi de logo que dentro do meio evangélico e fora do meio evangélico, independente da religião, as pessoas precisavam de acompanhamento Sim. emocional, psicológico, psicoterápico, vários termos que as pessoas normalmente estão acostumadas a usar. E a gente tem o Janeiro Branco. Por acaso, janeiro é o meu mês de férias. Então não tem para onde correr. É meu mês, eu brinco às vezes e falo que é meu mês sabático, porque é um mês de festas e de descanso, férias. Então a Sim. gente aproveita bastante isso daí, até para recarregar as energias. A gente tem aí o Janeiro Branco, a gente já tem uma média de 10 anos de campanha aproximadamente. A ideia da campanha é exatamente conscientizar as pessoas que elas precisam olhar para si. Eu estava até hoje fazendo atendimento de uma paciente, estava falando do grande grau que ela tem de altruísmo, que nada mais é do que cuidar muito do emocional de outra pessoa, cuidar da outra pessoa no todo, e muitas vezes abrir mão de si própria ou esquecer de si própria. Então isso é algo que a gente tem percebido bastante. Então a gente vem trabalhando já há algum tempo. Eu faço atendimento presencial e faço atendimento também online. Eu vou dizer que a pandemia foi um divisor de águas para o meu trabalho, porque antes da pandemia eu fazia atendimento 4 dias por semana, 100% presencial. Eu não fazia um atendimento online. Por quê? A demanda, ela simplesmente não existia.
As pessoas não se adaptavam e não gostavam. Lives como a nossa eram muito ínfimas. Para um público específico. Não era tão abrangente como a gente está vendo aqui. Quando eu digo um público específico, eu estou falando de uma categoria de repente mais intelectual, mais técnica, e do jeito que a gente está fazendo assim, mais olho no olho, sabe? Com um falar mais coloquial, mais tranquilo, que as pessoas conhecem, se envolvem, perguntam e se identificam. A gente teve isso bem a partir da pandemia. Sim. Então, a partir da pandemia, depois da pandemia, eu fechei o consultório do centro, porque Sério? a demanda passou a ser séria. A demanda passou a ser 95% online. Nossa. E aí, para você ter noção da amplitude, eu tenho paciente na Alemanha, tenho paciente na Suécia, tenho paciente em Portugal, tenho paciente na Bahia, então tenho paciente fora do Brasil e fora do estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Por que eu estou falando isso? Não é o enaltecimento. A ideia é trabalhar que a saúde mental ela ganhou uma amplitude muito maior do que simplesmente aquela localidade e regionalidade. E isso foi muito bom. É isso que a gente trabalha e é com isso que a gente trabalha dentro do Janeiro Branco. O emocional e o mental do indivíduo. Quando a gente fala de questões emocionais, a pessoa não precisa ter um transtorno mental. Sim. Como, por exemplo, ansiedade, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, autismo, ou outras desordens mentais, mente. E aí, quando a gente trabalha com mente, a gente trabalha de questões ligadas ao consciente e ligadas ao inconsciente. E a psicanálise, ela entra exatamente nas questões ligadas ao inconsciente. Então, as questões ligadas ao inconsciente, elas trabalham o tempo todo. Existem forças que nos movem, que nós não sabemos exatamente de onde vem, mas vem, às vezes, da nossa experiência, da nossa vivência, de questões ligadas exclusivamente ao nosso passado, que reflete no nosso presente. E, com certeza, vai estar refletindo aí no nosso futuro. Então, eu acho que janeiro tem tudo a ver comigo e janeiro branco muito mais. Antes que alguém leve, né, porque a gente tem às vezes umas distorções de pensamento, e alguém leve para o outro lado, por que janeiro branco? Isso é alguma questão de racismo? Não. Janeiro branco nada mais é do que folha em branco. Janeiro Uma branco. tela em branco, né? Exatamente. Uma folha em branco, uma tela em branco, um ano em branco, que eu ainda vou escrever. Então, você pode usar um quadro negro com giz branco? Pode. O meu janeiro vai ser um janeiro negro com uma alusão de que eu vou usar uma lousa negra para escrever. Como a gente não anda tanto, o papel é branco, então a gente também poderia dizer que é um janeiro papel. Sim. Onde eu posso escrever o que eu quiser. Sim. Então, o branco não é uma cor escolhida. O branco é uma forma de existir escolhida. Porque o branco tem a ver exatamente com começo do que eu vou escrever. Papel, celulose, madeira, terra, ser humano. Sim. Então, nada disso tem a ver com tom, cor. Tem a ver com existência. Se a gente for olhar dentro da psicologia, alguns vão dizer que Locke falava sobre isso, nascemos como uma tábula rasa, ou uma tábua, como alguns gostam de falar. Sim. Ela é rasa
e ela não tem nada escrito, totalmente branca. Porque eu posso escrever minha história. E aí e a proposta eu também posso do Janeiro escolher. Branco, do Leonardo Abraão, se eu não me engano, que é o psicólogo que fez esse movimento, ele Exatamente. bota também, em algum momento, além de escrever, pode ser o lugar que você vai projetar também a mudança. Né? Porque tem muita gente que está começando em janeiro, ele está branco aí, mas além de tudo, dela escrever uma história, ela precisa botar uma mudança aí. Ontem eu estava falando isso com a pastora Selma, né? Que às vezes é uma mudança que é um ajuste, um reajuste, que ela não tem nem a questão de um transtorno mental, mas ela está em conflito emocional e a partir desse reajustamento ou ajustamento, a mudança vai fazer com que ela rompa e ande mais um pouco, né? E chegue onde ela deseja e projete. Sim, porque quando a gente para pensar nas questões de construção existencial, a gente precisa olhar para o nosso passado. Não dá para você construir nada hoje, no aqui e agora, se você não olhar para a sua vivência, não olhar para o seu passado. A sua questão assim egóica, como a gente costuma dizer na psicanálise, você precisa olhar para o seu ego. E aí vale a pena a gente olhar hoje, no Janeiro Branco, e pensar como está a minha alma, como está o meu ego, como está o meu eu. Porque dentro da psicanálise a gente tem essas duas questões, porque o ego vai ser aquela base que segura e adequa duas forças. Então o ego vai precisar trabalhar com a realidade. A gente de tem vez a em força quando do ele id. sofre um pouquinho, né? Na realidade, ele sofre um muitão, um pocão. Aí a gente tem o id, que é um princípio de prazer, todo mundo nasce com. À medida que esse id vai se desenvolvendo e ele precisa se adequar à realidade, aí se constrói o ego. Só que não dá para viver de realidade e vontade, realidade e vontade. Por quê? Porque a realidade, ela exige, por conta de leis, regras, as mudanças que você estava falando com a pastora Selma e também dentro da proposta, você precisa se adequar à realidade para fazer as mudanças. E elas para se são duras em adequar à algum realidade, momento, né? A sim. realidade é dura em algum momento. Mas para você se adequar a essa realidade e para você conseguir lidar com a dureza dela, você precisa de uma outra força que vai lidar com o seu caráter, que é totalmente mutável, que é a questão que a gente dentro da psicanálise trabalha com o superego. Então você tem um desejo, um prazer, e você tem uma questão moral ligada a seu caráter, que vai ter como base leis, limites, porque todo ser humano precisa de limite. Inclusive, essa realidade sua dura, ela tem um limite. Ela não pode ser para sempre. Não pode. Não pode. O que eu tenho percebido? Depois da pandemia, muita gente aflorou ou trouxe à tona alguns problemas emocionais. Outros tiveram mais aflorado problemas, transtornos mentais. Quais foram os principais problemas emocionais que eu vi as pessoas demonstrando? Muita carência, Lê. Uma carência excessiva. Emocionalmente falando. Carência por si só não é um transtorno mental. Você não necessita de acompanhamento medicamentoso para isso. Sim. Você pode tratar só com a psicoterapia. Você pode trabalhar essa carência. Porque existem carências que elas precisam ser supridas, porque senão sua vida estagna. Sim. E aí a gente não gosta, muita mas gente... essas carências às vezes não foram supridas lá na nossa infância, né? Aquele colo que a gente não teve, né? Aquele embalar que nos faltou, né? Que às vezes dizem, deixa essa criança lá no berço, mas ele tá com medo, tá com alguma carência, ele só precisava de um afago da mãe que ele ia ficar quietinho, né? Exato.
É o Winnicott, né? É o seio bom e o seio mau. Isso aí faz muita diferença pra gente. Aquele acolhimento, aquele abraço. Porque durante a pandemia, a gente não se abraçou. Mesmo em família, a gente teve que também diminuir esse abraço. E você sabe que a ocitocina é um hormônio que é produzida no acolhimento e no abraço. Sim. Então, muitas pessoas desenvolveram carências, medo, por conta da pandemia. Não é só o medo de morrer, não é só o medo de ficar doente, mas é a mudança. Lembra que você falou no início da live, mudança? É a mudança que foi dura demais. Você passa a descobrir que você não é eterno. Foi muito real isso, né? Sabe o que é você abrir a sua janela do seu apartamento, da sua casa e sentir o cheiro de morte no ar? Eu ainda tenho muito na mente. Você sabe que quando a gente passa por uma questão dessa, a primeira reação é a negação, né? Eu lembro que eu fui na loja é um mecanismo de defesa de um liderado meu e ele falou: Dinda, o que eu sou madrinha dele de casamento, ele falou: Dinda, o que você tá achando disso? Aí eu falei: isso é uma questão política, não sei o quê, uma guerra deles, porque a minha mente não alcançava aquilo. E a imagem que eu tenho é quando começou a passar da Itália os desesperos, porque a Itália é uma população muito envelhecida. E aí é óbvio que o vírus era devastador para os idosos. Eu tenho essa mente, essa imagem na mente do jornal mostrando o pessoal, os profissionais de saúde, tudo desesperado porque as pessoas estavam indo a pique. Exato. E aí você começa a ter aquele grau de ansiedade que todo mundo tem, que é normal, que você utiliza para você, de repente, estar se arrumando, projetando, fazendo planos, resolvendo questões que virão. Isso aí tudo normal. Você deixa de ter aquele grau de ansiedade saudável e passa a ter muito de ansiedade. Porque a base da ansiedade é o medo, né? E Sim. O medo estava assim, aflorado em todo mundo. Aí você tem a conscientização de que um vizinho, outro da rua, um parente, um amigo, um irmão de fé, um irmão de igreja, alguém do trabalho. Aí você começa a ter, opa, tá batendo em tantas portas, vai bater na minha. E essa finitude é o medo que todo mundo tem. Às vezes a pessoa não tem medo de morrer, mas o medo é como se dará a morte. E essa mudança, a gente não estava preparado, Alê. Não. Não estava. E o que aconteceu com o nosso emocional? Ele afundou, foi a pique. Aí, quando a gente deixa... Porque, por exemplo, quando você está usando a máscara, você deixa cerca de 80% da expressão, ela tá na boca, os músculos Sim. da face, junto com o nariz. Então, só sobrou os olhos. Então, você às vezes ficava com olhos expressivos ou não. E eu ainda me lembro de quando estava interagindo com alguém, mesmo com máscara, eu sorri. Sim. Porque era automático. Sim. Mas a outra pessoa não sorria. Porque eu não via. Então, aquilo que a gente não via, pra gente não existia. Se não chega na minha consciência, pra mim não existe, né? Aí, se não existe, sabe o que acontece comigo? Começa a me dar ânsia. Ansiedade. Porque eu antes olhava pra você e, por exemplo, as caras e bocas, dava pra ver. Uhum. Depois disso, eu não sabia mais.
Então a gente começou a despersonalizar. A gente perdeu a nossa personalidade. A gente não sabia mais quem a gente era. A gente não sabia mais quem era o outro. Isso foi muito pesado. Teve gente que não aguentou, surtou dentro de casa. Então, a demanda e a necessidade de buscar ajuda psicoterápica para trabalhar o emocional e também outras questões mentais aumentou muito. Teve pessoas que elas desenvolveram, principalmente, transtorno obsessivo compulsivo. Algumas de ordem religiosa, outras de ordem de limpeza. Para você ter noção, existem pessoas que, desde que a pandemia começou, até hoje, não conseguiram se relacionar sexualmente com seu parceiro. Caramba, que pesado, hein? Porque a mente ficou travada. E se a gente não busca ajuda, eu sou psicóloga, eu sou psicanalista, mas eu tenho um emocional. Sim. Você também é psicóloga. Sim. Se a gente percebe que a gente não está lidando com as emoções, dominando ou tendo algum benefício, alguma tranquilidade, alguma paz, a gente busca ajuda. Sim. Só que o que a gente viu foram pessoas que algumas demoraram a buscar ajuda, outras conseguiram entrar. Eu tive pacientes, por exemplo, que nunca tinham feito tratamento online, a tal da telemedicina. E eles se apaixonaram pelo online de uma forma tão grande, não querem outra vida. A flexibilização é gigantesca. Você pode atender uma pessoa às 7 horas da manhã. Que consultório abre 7 horas da manhã? Não. No Rio de Janeiro, que é tudo muito difícil, que consultório fica até 10 horas da noite aberto? Não, não fica. Com segurança, com tranquilidade, com privacidade. Então isso aumentou bastante, porque a demanda aumentou muito. Existem pessoas que não ficaram com depressão, que é uma doença. Mas existem pessoas que ficaram deprimidas. Sim. Aquela tristeza profunda que elas não conseguiram sair daquilo dali. Foi muito difícil, um momento muito difícil, que a gente não estava preparado. Mas muitos de nós conseguimos vencer, outros não. E é aí onde entra a questão do Janeiro Branco. O Janeiro Branco, agora, note que 2022 foi o ano onde mais nos aproximamos do antigo normal. Sim. Foi o primeiro Natal sem ter restrição nenhuma. Sim. Foi o primeiro ano novo que as pessoas puderam ir festejar em locais públicos. Sim. Aí a gente Então, voltou você vê... à nossa vida gregária, a qual nós fomos formados e criados, né? Mas isso daí é algo... A Alessandra David entrou agora. Boa noite, amiga. Aí... Seja bem-vinda. Boa noite, menina. Paz também para ti, viu? Então, nós vamos começar a perceber que nunca se fez tão atual esse Janeiro Branco e cuidar da saúde mental como agora, iniciando 2023. E eu achei interessante também que eles botaram para 2023 a vida pede equilíbrio. Porque o que mais a pandemia fez foi nos desequilibrar. E nós perdemos... Uns já não tinham e aí pioraram com a questão da rotina. Eu também falava isso ontem com a pastora Selma, que muitas vezes a questão do adoecimento, ele piora com a falta de rotina, uma ansiedade, um pânico. A rotina, ela é necessária na nossa vida. Por mais que o nosso id, né, a nossa mente
primeira, vamos dizer assim, do princípio do prazer, queira viver fora da lei, o superego tá lá para dizer, tem que ter ordem nessa vida. Exatamente. E isso não é algo ruim, isso é algo bom. É bom. E a gente precisa, e a gente precisa trabalhar com essas questões. Então a gente precisa mudar alguns de nossos hábitos, algumas de nossas questões, mas para a gente fazer isso, a gente vai precisar trabalhar. E aí surge a pergunta, né, Alê? Foi o que eu também estava na live também da Selma, da pastora Selma, e eu cheguei até a questionar, gente, como é que está o nosso emocional? Complicado. Será que aquela máxima de médico e louco, todo mundo tem um pouco? Eu acho que depois da pandemia ficou, viu? É verdade. Bem, eu tô todo mundo com uma receitinha para alguma coisa. Eu estou fazendo um curso de dependência química com o psiquiatra Jorge Jaber, numa clínica aqui no Recreio. E aí ele diz que todos nós temos 15 minutinhos de loucura. Então, o Jorge Jarbes, ele foi meu aluno na teologia. Ele fez lá no centro da cidade, ele fazia lá intercâmbio, fez, né, alguns cursos. Ele fazia lá, eu lembro ele. Ele começou a trabalhar lá pro lado de Niterói, pro lado de lá. Ele começou a trabalhar lá. E aí depois ele expandiu para outras áreas aqui. Ele é muito bom em dependência química, muito bom. E a clínica dele também é muito boa. Pois é. Muito boa mesmo. Eu não vejo a hora de chegar ao estágio lá, porque eu me divirto com ele. Ele é muito gente boa, tá? Muito tranquilo, muito gente boa. Domina muito a psiquiatria, né? Domina demais. Domina bastante. Domina bastante. A Anne está falando aqui, louvo a Deus pela vida de vocês, por sinto que a igreja está mais aberta a falar sobre esses assuntos e vocês têm sido esse canal para nós. Fico feliz, viu, Anne? Anne, você é uma fofa. Está estudando também psicanálise, qualquer dia desse será ela com a gente aqui nas lives. Será show, será show. E isso é muito bom, né? Porque a psicanálise, ela, por não precisar necessariamente passar por 5 anos, porque no meu caso, por exemplo, eu fiz 5 anos da psicologia e mais 2 anos de psicanálise e mais 2 anos de psicopedagogia. Então, é um tempo considerável. A gente tem a vantagem que a gente pode fazer somente a psicanálise, sem passar pelos 5 anos de graduação da psicologia, a gente pode passar pela psicanálise. Mas a gente vai ficar, óbvio, limitado só à psicanálise. A gente vai ter que usar só o inconsciente, trabalhar com associação livre e outras questões. Mas é maravilhoso, tá? Maravilhoso. Ela tá rindo aqui, dizendo que tá aprendendo com a gente. E nós com você, minha querida. A gente sempre tá em constante aprendizado uns com os outros. Verdade. Aqui a gente constrói, né, Rô? Constrói. Eu tava até lembrando hoje, falei, gente, a gente tem essa coisa aqui, né? Nossa, psicanalista, pelo menos na faculdade, é uma guerra de abordagem, né? Que eu nunca participei disso e nunca vou me permitir a isso. Eu respeito todas as abordagens, claro, eu tenho a minha paixão pela psicanálise, Sim. né? Mas respeito todas, a gente sabe que todas funcionam, tá entendendo? A gente tem a responsabilidade de saber que se um paciente ele não evolui comigo, eu não tenho problema nenhum de mandar para a Rosângela para mim, mas Exato. Em alguns momentos a gente vê na faculdade aquela coisa, tinha um professor que falava de uma professora, né? Lá vem ela, essa bruxa, que não sei o que, esse negócio aí é bruxaria. Ou então é doida, enfim, aquela coisa toda. E aí eu tava lembrando aqui, um pouco antes da gente entrar, enquanto eu tava nessa luta da página, falando, caramba, a Rosângela me indicou para mim dar aula de psicologia da educação no SEB. Eu, no primeiro período, a Rosângela é doida. Mas acabou que eu me apaixonei por desenvolvimento humano. Eu, né, gosto muito de nadar no Winnicott, assim, eu comprei até um livro, ganhei de presente das de brincar.
que trabalham comigo amadurecendo no ambiente aversivo, né? Enfim, é um livro caríssimo. Elas pagaram R$ 300 no livro para me dar doidas. Doidas não. E aí eu fiquei, os meus olhos concretização do amor delas. Verdade. Aí eu falei, caramba, olha quanto tempo já passou. E às vezes uma indicação, uma insegurança nossa que a gente acharia que não dava conta se transforma numa paixão que você envolve, que você se debruça, aprender mais um pouco para poder ajudar outros, né? Eu acho muito interessante. E essa visão do Winnicott de amadurecer num ambiente quando ele é hostil é a minha dificuldade. O que você tem para falar para gente disso, Rosângela? Então, primeiro que eu tenho que falar que, como eu já estava um pouquinho na sua frente, eu consegui enxergar aquilo que você não enxergou, potencial. Porque apesar da gente, eu gostar muito da psicanálise, a gente também trabalha com a questão do potencial do outro, né? Sim. Aí a Alessandra David está dizendo, investimento não é não? Concordo, é investimento. Tá vendo? Ganhou o livro, investimento, enfim. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de construir. Eu acho que o mundo não é feito sozinho. Não. Eu gosto de ver e incentivar as pessoas. Eu vejo, às vezes, a pessoa vê, cara, potencial. Então, na minha loucura, que de médico e louca eu tenho realmente um pouco, não tem para onde correr, eu vi potencial. Eu vi alguém. Cara, alguém que lê pra caramba. Sim. Eu tô aqui no consultório online. Sim, sim. Eu tô em você, que é um espaço só reservado para isso. A gente tem 100% de privacidade aqui. Toda a casa funciona, ninguém incomoda. Só tem a gente aqui. Mas eu tô vendo que atrás de você tem uma pilha, junto com outra pilha de livros. Pior que esses aqui são os não lidos ainda, e ganhados, né? Comprados e ganhados. Pois é. Então, eu tenho outra da facilidade, né? Eu moro em casa, então eu tenho outro ali com vários livros, então deixo para lá. Aqui atrás de onde a gente tá, tem a coleção toda do Freud e outros livros mais. Pois é, e outros livros mais. Mas o que acontece? Quando a gente para analisar, a gente acaba tendo um feeling. E a gente percebe quando alguém tem potencial. E foi o que eu vi em você. Aí eu falei assim, olha, eu não tenho condição de dar psicologia da educação. A Alessandra tem condição de dar. Ótimo. Você foi lá e deu. Foi bom. Tem alguns anos dando aula, nossa, fiz várias alianças, assim, mulheres que eu encontro hoje, evangelista de criança, que... Muito obrigado. Então, aí eu digo para você, eu acho que eu é que tenho que agradecer de você ter me propiciado esse prazer. Porque ver alguém desabrochar é ótimo e é maravilhoso. Então, eu acho que todo ser humano tem realmente que trabalhar com potencial. E você tinha potencial, como tem, está caminhando e está onde está, não é à toa. Aí você vai dizer, é live da bajulação? Lógico que não. Assim como você, que achava que não tinha condição, porque estava iniciando na psicologia e não tinha condição de estar aí à frente, a gente tem a Anne, por exemplo, que está estudando psicanálise e de repente pode ter algum tipo de convite desse porte. Sim. E ela se sentir desconfortável. Eu não vou porque eu estou desconfortável, eu não sei, eu estou com medo. Eu costumo dizer que está com medo. Então, quem tem medo de fazer alguma coisa, porque o medo ele dá uma reação fisiológica comum para todas as pessoas, a famosa dor de barriga. Quem tem medo tem dor de barriga. Faz o seguinte, então, vai na farmácia, compra um pacote de fralda e usa. Mas vai. Pois é. Tem medo? Dá dor de barriga?
Bota a fralda descartável e vai. Não importa o que vai acontecer fisiologicamente. O que importa é que você tem potencial. Você, não é só você, Alessandra. É você, Manuela, você, Anne, você, Maria, você, Joana. Você. Sim. Cada ser humano tem um potencial e ele precisa estar trabalhando com isso. E eu acho isso muito acredito que a bacana. pandemia até isso nos ensinou, não é? Porque as pessoas acabaram sofrendo de algum momento, buscaram ajuda e se descobriram capazes de coisas que elas não sabiam que eram antes. Exatamente. E eu acho que também o fato da gente saber que, olha, realmente a gente é finito, fez a gente despertar e, poxa, o que eu estou fazendo da minha vida? Sim. Meus sonhos, meus projetos. Gente, já pulei, já voei, já nadei, já conquistei, já plantei, já reguei, já fiz um buraco, já costurei, já tapei, já ajudei, já levantei, já suportei. Verbos. Porque verbo é ação. Verdade. E dentro da psicanálise, a gente consegue trabalhar com essas questões. Então, eu vejo a psicanálise uma ferramenta. Eu sou apaixonada pela psicanálise. Como psicóloga, eu até me utilizo de algumas outras ferramentas. Mas eu entendo que a psicanálise, ela consegue ajudar o indivíduo, de alguma forma, também a se autoconhecer. Porque quando a gente faz alguma regressão de memória e não é regressão para outra vida, é para essa vida que você só tem essa. Então, regressão de memória é tipo, o que você comeu domingo passado? É regressão de memória. Sim. Mês passado, ano passado, 10 anos atrás. Quando a gente faz essa regressão de memória, 7 anos, 5 anos, a gente vai estar começando a lembrar de questões que trazem ao nosso hoje situações que às vezes a gente já tinha amortecido, a gente já tinha esquecido, a gente já tinha posto de lado, quando na realidade não era para fazer isso. Então, a psicanálise, ela ajuda você a trazer à tona aquilo que de repente você deixou recalcado, que é colocado de lado, né? De uma forma ou de outra. Dentro do que você está falando, eu não sei, né? Porque aí eu caminho, mas eu sou uma menina ainda. Mas vamos lá, vamos construir aqui nosso pensamento. Você falou até da questão que teve pessoas, né, que não superou, mulheres que não voltaram a ter relacionamento com os seus maridos. Eu percebo, e aí você, nessa vivência da psicanálise há muito tempo, deve saber que as pessoas têm uma certa hostilidade porque a psicanálise fala da sexualidade, né? A nossa estruturação com base na nossa sexualidade. E a gente, quanto psicólogo, psicanalista, sabe que a sexualidade está conosco desde o nascimento e até a hora que a gente morre. Exato. Por que essa dificuldade das pessoas de lidar? Eu tenho para mim que são a forma delas reagirem com uma coisa que é desconhecida até mesmo para elas. Na realidade, é um tabu social. Dentro da psicologia social, a gente vê vários povos, várias pessoas, várias, entre aspas, manadas. Sim. Tá? Manadas. Bando. Onde, exatamente, onde as pessoas vão acompanhando a cultura, mas elas não pensam, elas não elaboram pensamento, elas permitem que outras pessoas pensem por elas. Quando outras pessoas pensam por ela e ela não utiliza o cérebro, ela está permitindo. Sartre, no existencialismo, vai chamar isso de má fé. E essa má fé não tem nada a ver com religião. Essa má fé tem a ver exatamente com escolha, responsabilidade e consequências. Você precisa fazer uma escolha
E nós escolhemos o tempo todo. A gente está falando de sexualidade. Você precisa literalmente se responsabilizar pela escolha que você fez, e a responsabilização faz com que você aceite as consequências, sejam boas ou não. Então não tem para onde correr. Você precisa fazer uma escolha, você precisa ter responsabilidade e você precisa conseguir lidar com as consequências. A sexualidade é a mesma coisa. Existem pessoas que escolhem continuar numa vida de tabu. Porque hoje a gente tem várias pessoas que, graças a Deus, se abriram para esse diferencial. Mas existem pessoas que escolhem ficar no tabu porque elas não querem se responsabilizar pelas escolhas. Aí elas permitem que outras pessoas façam essas escolhas por elas. Elas não se responsabilizando, elas não sofrem, entre aspas, a dor de saber que a consequência é ruim porque ela fez uma escolha ruim. Isso não traz maturidade. Sem maturidade, não há sexualidade. Dentro da psicanálise, a gente tem as fases de sexualidade. E quando você diz que a sexualidade nos acompanha desde o nascimento, a gente precisa entender o que é sexualidade. Sexualidade não é coito. Coito é penetração. Isso não é sexualidade. Não. Isso faz parte da sexualidade. Mas sexualidade é comer, andar, vestir, olhar, pensar, pentear os cabelos, conversar. Porque a sexualidade é um conjunto de fatores, eu estou falando dentro da veia psicanalítica, é um conjunto de fatores, de pensamentos, de comportamentos que estão atrelados à energia de vida, que Freud deu muito mais ênfase do que o Jung. A gente tem dois tipos de energias vitais. Quando a gente fala de energia, a gente está falando de pulsão, aquilo que te impulsiona, te joga para viver. Então, a gente tem Thanatos, que é energia ou pulsão de morte, finalização de vida, de ciclo, Thanatos, ok? E a gente tem o Eros, erótico, Eros, que é a energia de vida. Freud, ele adentrou muito mais pelo Eros, o erótico, do que pelo Thanatos. E Jung foi nisso daí. A psicologia do Jung, ela é chamada psicologia psicanalítica, porque também aborda com outras questões que não só o inconsciente. Do Freud, não. Então, quando a gente começa a falar sobre a questão da sexualidade, a gente está falando de um tabu social onde você passa a vida inteira, você, mulher, passa a vida inteira ouvindo. Não quero ser vulgar, mas algumas coisas vão ser bem do cotidiano de algumas mulheres. Senta direito, cruza as pernas, Falei sobre fecha as isso. pernas, fica tranquila. Então, o que você começa a ver nesse sentido? Você começa a perceber que o que as pessoas estão fazendo nada mais é do que perpetuar uma cultura que, quando olha para a sexualidade, só vê perversão. Quando, na realidade, sexualidade é vida e saúde, inclusive saúde mental. Pois é. Aí a gente tem, dentro da sexualidade, esses aspectos onde o corpo, existem zonas erógenas. Por exemplo, a boca é uma zona erógena e todo mundo sente prazer comendo. Eu sei que eu vou abrir um gancho, né, para um outro assunto, um outro tema. Mas, por exemplo, a compulsão vem nada mais, nada menos do que prazer oral, que lá na infância, de repente, não foi satisfeito.
É que nem a questão de alguém que chupa o dedo até hoje. Eu tenho uma amiga que chupa dedo até hoje. Está com o céu da boca furado porque chupa dedo até hoje. E é verdade. Eu conheço uma também. Chupa o dedo, mas ela não chupa esse, não. Ela chupa esses. Esses dois aqui. Chupa esses dois. A posição. Então, a gente vê pessoas que às vezes ficam fixadas. E aí, se você vai ter uma fixação, você ficou de uma forma catexado, né? Aquilo ali ficou engessado, ficou vidrado, ficou focado naquela área ali, você vai passar uma vida inteira só sendo satisfeito dessa forma. Aí as pessoas desenvolvem, às vezes, compulsão por comida, compulsão por palavrão, compulsão, vício de cigarro, maconha, qualquer tipo de fumo, bebida alcoólica, tudo relacionado a com prazer. Não sofreu uma amamentação de um seio bom, exatamente, de bom, de acalentador, de estar ali junto. E aí passa uma vida inteira, porque a sexualidade ela vai mudando. É como se você começasse a conscientemente ter noção das zonas erógenas. E quando a gente fala de zona erógena, volto a repetir, não necessariamente estamos falando do ato sexual, do coito propriamente dito. A gente está falando daquilo que dá prazer. Ou não sentimos prazer ao comer uma pizza. Com certeza. Ou não sentimos prazer a beber uma Coca-Cola. Bem gelada agora. A gente tem problema, na verdade, dentro do viés evangélico com prazer, né? Porque o prazer aí, que nem a gente falou, o desejo é visto sempre como lascívia. Mas a Bíblia está dizendo, né? Entra no gozo do teu Senhor. O que é isso? Prazer, alegre-te nele. Sim, mas é porque culturalmente a gente vem disso daí. A gente tem algumas escolas filosóficas, né, estoicas e a epicurista. A estoica e epicurista. A gente tem o quê? Epicureu. Olha, o prazer acima de todas as coisas é a forma da obtenção da felicidade. A felicidade. Aquilo, pote de ouro que todo mundo quer. Entendeu? Então, as pessoas às vezes têm essa fixação. Então, para que eu alcance a felicidade, eu tenho que ter prazer. Compulsão por compra, compulsão por shopping, compulsão por comida, compulsão por sexo, compulsão por mentira, compulsão por beber, vícios, e por aí deslancha. Por quê? Porque tem uma necessidade que não é satisfeita. E aí passa uma vida inteira buscando, não se autoconhece. Opa, peraí. Se isso é inconsciente, vem lá da minha mente, foi armazenado, e eu aprendi culturalmente que para ser feliz eu tenho que ter prazer e comer dá prazer, então eu já desenvolvo uma crença central de que eu tenho que comer para ser feliz. Pois é. Entendeu? Por exemplo, e aí... eu fumei. Quando eu venho para a igreja, para Cristo, você não vai fumar mais. Aí, o que você faz? Porque a gente não trabalha... Substitui. Substitui, entendeu? Então, comer, chegou na igreja, me deu comida, me deu aquela Coca-Cola bem gelada. Oh, meu Deus, é isso aí. Exatamente. A gente sublima, né? Uma coisa que não pode, por outra que é aceitável pelo superego. Pois é. A nossa questão moral. Então, isso vem. Tem alguém que escreveu aqui, a Alessandra. A Alessandra, ela me tira uma dúvida. Minha sobrinha nasceu prematura de 5 meses. Ela chupa dedo, mas isso é desde que nasceu, quando ela ficou na incubadora. Há alguma explicação para isso? Lógico, gente. Todo ser, quando nasce, a primeira zona erógena. Vamos repetir. A zona erógena da boca é porque é o prazer de receber o alimento que dá o eros, dá vida, dinamiza o corpo. Então você tem um bebê com 5 meses
que na barriguinha da mãe estava recebendo alguma coisa. Eu não sei se vocês já viram, mas existem bebês que até na barriga da mãe a gente tem, dentro das ultras, né, a impressão de que eles estão até chupando o dedo. Sim. E não necessariamente eles estão chupando o dedo. Às vezes é só porque a forma como eles estão se mexendo esteve por ali. Mas a partir do momento que a gente nasce, a gente tem o fôlego de vida. Dependendo da religião, entende-se que a partir da junção de óvulo e espermatozoide, você já tem o ser humano completo, espírito, alma e corpo. Alguns imaginam que a partir do momento em que você respira, aí você passa a ser ser humano, espírito, alma e corpo. Indigenamente, só a partir de você ser amamentado, receber o seio da mãe, é que você passa a ser ser humano, espírito, alma e corpo. Então, cada um vai pensar de uma forma. Mas o nosso corpo, independente do que se pensa, ele sempre reage da mesma forma, viu, Alessandra? Alessandra David. Ele vai buscar saciar, porque nós fomos criados para ter um aparelho digestivo capaz de absorver nutrientes para fazer com que a gente seja feliz. Então, a criança começa a perceber que o que é felicidade, né? Ela comeu, o corpo recebeu vitamina e energia. Ela ficou em paz. Então, aqui, ó, perceber gosto, prazer, botar o dedo na boca, para ela é como se ela tivesse, ela tá mamando, só não tá saindo nada. Sim, mas sim. ela tá mamando. Então, a gente falou inicialmente na live do autoconhecimento. Ela já está desenvolvendo isso. A pessoa pode pensar que não, mas a criança, desde que nasce, já começa a se autoconhecer. Pois é. Ela já percebe que aquele comportamento, aquela posição, já traz paz e tranquilidade para ela. É isso que faz a diferença. É isso que a gente fala de sexualidade. Sexualidade trabalha com comportamentos prazerosos que nos dão tranquilidade e paz. Não tem para onde correr. Então, pentear o cabelo, exemplo, maquiar, comer, diga. E tem pais que não vão saber lidar com isso e que brigam, e que reprime de uma forma muito severa a questão do dedo na boca. Toda... Isso lá na frente. Ah, consegui tirar dele. Tirei chupeta, tirei o dedo aí. Ah, tirou. Tá bom. Lá na frente, nós veremos essa questão, de repente, desenvolvida numa compulsão alimentar. Exato. A Alessandra está falando aqui. Hoje em dia, come e come e come bastante. A mãe diz, né, que a bebê come muito. Essa menina é um milagre. Primeiro que a gente nem sabia que ela estava na barriga da mãe dela. Depois, quando a gente descobre, depois, um mês depois, a menina está nascendo. Eu, no fundo do meu coração, pensei, meu Deus, como é que vão ter acesso 5 meses? Geralmente não sobrevive. Mas eu tinha um professor na faculdade que falava, as meninas, se você for na maternidade, as meninas sobrevivem muito mais porque elas têm garra para viver. E aí tá aí a Antonella, é Antonella o nome dela. Oi, meu Deus, que nome lindo, que nome lindo. Pois é, foi Beijão, Edilza entrou aí, ó. É verdade. A nossa amiga Edilza Santos, enfermeira de primeira, entrou aí na live, exato. Ela tá devolvendo, viu, Edilza? A Alessandra está devolvendo o seu elogio. A Lei e a Rosângela, as melhores. Estamos juntas, queridas. Fazemos aí, ó, um grupo de mulheres abençoadas, do qual você, Edilza, também faz parte. Já entrou aqui dizendo que tem trabalho pra gente. Ó. Tem uma paciente para vocês. Ela é ótima. É o nosso sacerdócio. Pois é. É a psicologia e a psicanálise. Pois faz parte. Rosângela, nós também te amamos, viu?
Não sei se você conhece, eu também ganhei de investimento da Alê, perdas necessárias, Aham. psicanálise pura. Vamos lá, a gente está caminhando para o final. Tem uma parte assim de uma frase que a autora bota assim, ó, repetir o que é bom tem sentido, mas é difícil para nós entender a compulsão para repetir o que nos faz sofrer. Como é que você vê isso? Ai, nem fala. Menina, eu hoje estava conversando e tinha uma paciente que ela não conseguia exatamente entender o seguinte: como é que uma pessoa, sabendo que estava mal, que estava num relacionamento tóxico, estava ruim, como é que ela continuava repetindo esse comportamento? Então, às vezes, a gente sabe que nós temos mecanismos de defesa, né? A negação é um deles. E aí eu volto lá na minha escolha, na minha responsabilidade e nas minhas consequências, que a psicanálise também trabalha com isso. O que acontece com essa pessoa? Ela não enxerga, porque ela se defende tanto, que ela fica literalmente. Ela se defende, o mecanismo de defesa dela é tão forte que ela nega, ela acha que ela pode mudar aquela pessoa. Ela acha que está nela o poder de alterar qualquer coisa que aquela pessoa faça, pense ou diga. Quando na realidade, não. A única pessoa, e isso eu sei que a gente está caminhando para o final, e a única pessoa capaz de alterar o seu próprio caminho é a própria pessoa. Pois ninguém é. mais. Ninguém mais. Ninguém mais. Então não tem como você dizer, se eu fizer isso, se eu agir daquela forma, eu vou ajudar aquela pessoa. Tem pessoas que ficam compulsivamente assim, ao lado de pessoas ajudando, porque a pessoa que tem compulsão também tem impulsividade e essa impulsividade não faz, né? Faz com que ela não aceite que aquela pessoa não tem jeito. Por que aquela pessoa não tem jeito? Exato. Por que aquela pessoa não tem jeito? Porque aquela pessoa tem escolha. E a pessoa precisa fazer escolha. Então é esse que é o problema. A gente sempre está querendo mudar o outro. E a ideia é não mude o outro. Aceite aquilo que não pode ser mudado nem por você. Modifique aquilo que você quer que seja modificado, mas modifique em você. Modifique o seu olhar. Eu cheguei a comentar na live da Selma a questão de defeito e qualidade, que é circunstancial. Sim. O defeito de uma pessoa pode ser qualidade dependendo da circunstância. Só que para eu enxergar isso, eu tenho que olhar para mim. E tem gente que não olha para si. A compulsão cega você se autoconhecer e se enxergar. Porque a impulsividade, ela assim, ó, ela fica frenética. Não deixa você agir de outra forma. Pois é, né? Eu comentei ontem com a pastora Selma que uma das maiores dificuldades, né, que eu tinha era a questão, no início de trabalhar, porque a nossa grande gama são pessoas cristãs, mulheres, né? A grande maioria é mulher. Sim. E todos nós temos resistência num período de terapia. Eu chegava atrasada, dizia que não queria. Claro, mas eu também sou mais essa pessoa expressiva, outros não vão falar assim claramente.
Mas todos têm. Mas a pessoa evangélica, ela resiste ao tratamento medicamentoso, ela resiste ao confronto. E eu falei para a pastora Selma, é bom, porém é ruim, porque gera uma angústia quando ela para ali, porque ela se escuta. Quando ela começa a falar do outro, que o outro tem que mudar, ela começa a se escutar. E é onde o choro vem e as angústias, né, afloram, porque nos escutar não é tão fácil, né? Não é tão fácil. E aí eu marquei uma segunda frase, que é a resposta do que você já comentou em cima. Em outras palavras, fazemos e repetimos na esperança que dessa vez o fim seja diferente. Mas não é. Não é. Continuamos a repetir o passado quando éramos desamparados e conduzidos, tentando dominar e alterar o que já aconteceu. Isso aí é bem pensamento de ansioso, né? Ele acha que tem o domínio para mudar alguma coisa, quando na realidade ele não tem domínio para nada. Ele apenas administra o que existe. Sim. Ele precisa administrar o medo que existe nele, precisa administrar as emoções, ele precisa fazer uma gestão, no caso dele. E isso é muito complicado. E é interessante essa questão que você está falando aí, ó, resistente ao tratamento por conta da crença. Sim. Não é só crente não, tá? Não é só evangélico, não. Pessoas que não têm religião... Você tem esse acesso a outras pessoas de outras religiões, né? Pessoas que não têm religião, elas ainda assim têm crenças centrais. Essas crenças não têm a ver com a religião. Não, tem a ver com valores. Valores impostos, né? Enfim, propagado pela família. Exato. Gerações. Aí, quem é crente e tem esse valor, né, da crença, que pauta a vida dele e às vezes impede ele de fazer um tratamento ou não, quem não é crente tem o valor da família, tem o valor da vivência, que acaba fazendo com que aquilo tome o lugar da religião. Dá no mesmo. Sim. Aí dá no complexo. mesmo. Isso é ser humano. Complexo. Deixa eu terminar complexo aqui. E apaixonante. Verdade. Essa ambiguidade, essa ambivalência, né, é que nos move, não é, Rô? Com certeza, com certeza. Eu falei com a pastora Selman também, que a psicologia ela é uma ferramenta poderosa, mas pra gente, e aí você com a questão da psicanálise, mais de 10 anos agora atrelada à psicologia, faz a gente crescer dia a dia, porque o paciente ele faz a gente crescer, a gente aprende com ele. A gente, ouvindo aquela história, quando a gente faz aquele vínculo, a gente olha assim e fala, cara, como me ensinou, né? Por mais que ele não saiba, em alguns momentos a gente consegue passar isso para que ele entenda, olha, não, você também está ensinando, isso é um valor agregado à minha profissão, é fantástico, né? Sim, isso aí sem sombra de dúvida. Eu acho que todos nós sempre acrescentamos alguma coisa na vida de outra pessoa. Sim. Aí é que entra o diferencial. Nós sempre acrescentamos alguma coisa na vida de outra pessoa. Precisamos acrescentar sempre coisas boas. Pois é, marcarmos pessoas com atitudes positivas, né? Exatamente. Deixar a boa marca. Boa marca. Você vai ler o trecho? Lê aí para nós. Deixa eu ler mais um trechinho. Eu só li esse livro lembrando de você, tá? Só para deixar claro aqui. Aí aqui ela diz assim, mas enquanto não pudermos chorar aquele passado, chorar e deixar que desapareça, estamos condenados a repeti-lo. Tecendo o passado com o presente, que foi o que você falou. Que a gente tem forças que nos impulsionam até os dias de hoje. De um modo ou de outro, durante toda a nossa vida. Relacione-se. Tecer o passado com o presente é você pegar uma experiência anterior, armazenou a emoção do momento. Você não armazenou o fato, você armazenou a emoção.
a emoção fica armazenada dentro de você no seu inconsciente. Quando você é exposta a um estímulo parecido com aquele, sabe o que acontece? O seu inconsciente, achando que já é descolado e que já sabe resolver os problemas em todas as situações iguais, aí é por isso que a gente consegue conceituar e categorizar, porque a gente tem essa probabilidade. O que que a gente faz? Pá, já sei, eu posso... esse problema faz parte da categoria que eu já experimentei. Pronto, é só agir dessa mesma forma. Então, ele traz à tona, é verdade, ele traz à tona esse passado, tecendo o passado com o presente, e tecer é uma palavra que quer dizer trama, construir, né? Juntar. Sim. E aí você tece esse passado com esse presente dessa forma. Porque você acaba reagindo hoje da mesma forma que você reagiu ontem, porque você guardou, porque a gente é um ser que está em aprendizado o tempo todo, a gente guardou como proceder naquele momento. Quando um momento for igual ou similar, a gente já vai proceder da mesma forma. Isso é um mecanismo que foi criado por Deus para nos ajudar a adaptar. A gente precisa disso para se adaptar. Mas quando a gente está sempre nessa inconstância, o tempo todo, a gente pega coisas traumáticas do passado que não foram resolvidas, e aí tece junto com o presente, aí, querida, só divã. Só divã para fazer a discriminação. Um lugar tão temido por todos, né? Porque todo mundo fala da sanidade mental. Não, eu sou sã, eu sou sã, eu sou sã. Aí não cuida, não muda hábitos. Eu falei ontem também com a pastora Selma, muito nessa pegada do sono. A gente aceitou essa questão que a gente não precisa dormir, que a gente precisa produzir o tempo inteiro, que eu sou da noite. Eu sempre fiz isso destruindo, né, na ignorância, a saúde do cérebro, enfim. Mas só que quando sente alguma coisa, aí o medo e o pavor se apresentam. Mas digamos que arrotava uma sanidade, aí foi vivendo de forma devastadora. Quando passa mal e que agora tem que olhar para essa sanidade, fica muito assustado. Porque você sabe, quando a pessoa chega no consultório com crise de ansiedade, aqueles sintomas, o pânico, a despersonalização, como já falamos aqui, a pessoa, ela se desespera, né? O medo de enlouquecer, que é muito comum, a questão da crise de pânico, de perder o controle. Aí a gente olha assim, aí vamos construir a psicoeducação, não é isso? É. A psicoeducação nada mais é do que uma orientação emocional, não de como você tem que agir, mas de como você buscar dentro de você ferramentas para saber agir. Porque, na realidade, todo mundo que chega dizendo, não sei o que fazer. Sim. Ele sabe. Só não quer se responsabilizar por isso. As pessoas vão lá buscando uma resposta para que a gente diga, faça isso, seja isso, né? Aí, na hora que der uma zebra, vão dizer, sabia que aquela psicóloga Rosângela, que aquela mulher não era de nada, eu sabia. Alguma coisa estava me dizendo. Outro mecanismo de defesa. Você desloca para outra pessoa aquilo que é seu, né? Sua culpa, porque sua escolha. Aí você desloca para outro. Foi o outro que escolheu. Não, foi você que deixou o outro escolher por você. Não pode reclamar. Ai, meu Deus. Olha só, eu gosto muito do Eric Fromm também. Não sei você. Gosto bastante dele também. Gosto do Eric Fromm. Eu não me debruço muito nele, mas eu busquei aqui só pra gente finalizar com ele. Ele tem uma ética humanista, né? Onde ele formula um sistema de valores, que aí eu achei que caminha com o que a gente acredita. Ele formula um sistema de valores apoiado na autoridade exterior.
partindo da premissa de que é preciso haver uma pessoa ou uma entidade responsável para dizer ao homem como ele deve agir. E aí tem uma frase dele aqui que eu gostei e que assim é muito legal. E aí a gente fecha, né? Ele diz assim, ó, o homem tem o dom do raciocínio. Tudo que você já está nos ensinando aí. Ele é a vida consciente de si mesmo. Essa percepção do próprio eu como uma entidade separada. A consciência da pouca duração da vida. Do fato de que ele não nasce por vontade própria e não morre por vontade própria. De que ele morrerá antes daqueles que ele ama ou eles antes dele. A consciência da sua solidão e separação. Do seu desamparo perante as forças da natureza e da sociedade. Tudo isso faz da sua existência separada e desunida uma prisão intolerável. Ficará insano se não puder se livrar dessa prisão e alcançar o mundo exterior para se unir. E aí você falou muito bem na pandemia que nós ficamos separados. Sim, sim. Isso aí é até uma questão bem filosófica, né? Sim, ele era filósofo também, né? É uma questão bem filosófica mesmo, porque nos leva a refletir. Sim. O que realmente é a vida? E o que realmente é saúde? A gente está falando de saúde emocional e saúde mental. O que é realmente saúde? Por exemplo, eu sei que ela não é da área, é uma grande mulher, uma pessoa que eu super admiro, a Alessandra David. Ela está até brincando, só lapada, kkk, socorro Deus. Mas isso que está acontecendo com ela é o que a gente chama de insight. Sim. Que é através da conscientização do que está acontecendo, ela começa a ter lampejos, percepções de que, olha, isso acontece comigo. Pensava desse jeito. Por que eu não mudo? Porque eu não quero. Eu posso escolher. Mas se a consequência for ruim, eu tenho que me responsabilizar pela consequência ruim? Tem. Às vezes o ruim hoje, amanhã não é tão ruim assim. Pode ser bom. A pandemia. Qual a parte boa? Muita gente que não tinha acesso, agora tem a telemedicina, a psicoterapia online, as lives, pessoas que ficavam em casa sem poderem ir ao culto, por exemplo, e cultuar. Agora, todo mundo pega e bota o culto online. Sim. Então, eu acho que trouxe um acolhimento no sentido existencial. Aí sim, eu acho que agregou ao invés de separar. Aí sim, eu acho que a gente agora pode dizer que estamos mais próximos de sermos um. Porque até então, a mídia só servia para brincadeira e entretenimento. Agora não. Serve para psicoeducação, que é o que a gente está fazendo aqui nessa live. Sim. A live com a pastora Selma era psicoeducação. A live que você está fazendo aqui, psicoeducação. Então, nós estamos trabalhando temas onde a gente está orientando pessoas a buscarem dentro de si próprias as ferramentas para elas mudarem e construírem a sua própria existência. Como diz o livro, perdas necessárias? Eu acho que toda perda é necessária. Pois é. Toda. Sabe por que toda perda é necessária? Porque todo mundo só quer ganhar. E para ganhar, você tem que perder. Tem como. Em algum momento nós iremos perder. E é isso. Sim. Sim. Mas você só pode perder, Ale, o que você um dia teve, né? Ah, sim. Eu, por exemplo, não posso perder um avião, um jatinho. Nunca tive. Né? Nunca tive.
Mas eu posso perder o meu eu. Aquilo que eu valorizo, aquilo que eu acredito, Eu posso aquilo que eu perder desejo. o meu desejo por controle e devo, né? Exato, exato. Essa também é uma perda necessária. Muito. Olha, por que que eu tenho que sempre ser controladinha o tempo inteiro? Não tem. Por que que eu não posso sair um pouquinho da curva? Desde que a pessoa não tenha prejuízo na sua saúde, qual é o problema de sair um pouquinho da curva? Manassés Loyola, um abraço, meu querido. Ele está aqui, ó. Perder nem sempre é um prejuízo. Lógico que não. Perder é uma coisa, prejuízo é outra. Pois é. Então, nós precisamos compreender essas questões. Ele está falando, Paulo fala muito sobre isso. Com certeza. Perder é lucro, perder é ganho, de acordo com Paulo. E nós precisamos atentar para isso. Por que que perder é lucro e ganho? Gente, se você está no emprego e esse emprego está sugando a sua vida, mas você não tem força para terminar e você perde, você acabou de ganhar a liberdade. Foi o que você acabou de ler aí do texto. Ganhou a sua liberdade. Existe uma autoridade exterior que às vezes chega aí e pá, tira você de certas situações. Às vezes é uma dádiva e a pessoa não se deu conta disso. Não se dá. Quando nós não estamos apercebidos disso, achamos, olha, ficamos até com raiva dessa autoridade exterior que vem e nos tira daquele lugar. Exato. E para quem é cristão, tem essa autoridade exterior em Deus. Sim. Mas quem é apenas humano, um ser gregário, essa autoridade exterior, ela pode estar num amigo, numa mãe, num pai, num patrão, num clima. Porque dependendo, se você de repente é ambulante, camelô, trabalha por conta própria, dependendo do clima, você não vai poder trabalhar. Não. A autoridade te impôs isso. Exato. Mas a gente tem que aproveitar essa autoridade exterior para a gente cuidar da nossa saúde mental e emocional. Pois é. E muita gente, às vezes, não consegue cuidar disso. Sabe por quê? É a questão da introspecção. Aquela de criança, quando uma autoridade exterior, um pai, uma mãe, falava e a gente se encolhia e recolhia. Isso não é autoridade. Autoridade exterior é aquela que ela vem, ela te dá um feedback, ela te mostra um caminho, ela te levanta. Agora, se você vai ficar em pé, aí é contigo. Esse é o papel da autoridade exterior. A autoridade exterior não é para subjugar. É exatamente para orientar. Segue se quiser. Profundo, não é? hein? Tem muita gente que já recebeu a orientação, já foi levantado, mas não se manteve nem caminhou. Exato. Eu sei que a gente está falando de emocional e dentro da psicanálise também o Freud ele começou, né, com o caso da Ana O, que era, o nome dela era Berta, e era uma pessoa que por ter um desejo inconsciente, totalmente recalcado, e para ela terrivelmente proibido, que era de matar o pai que atazanava o juízo dela, o que ela fez? Ela, para não fazer aquilo, ela desenvolveu paralisia. Então, diante da hipnose, ela andava, então ela não tinha problema motor no sentido orgânico da coisa. Tem muita gente que está assim. Eu ouvi o testemunho de um aluno, eu estava dando aula na pós-graduação dentro da área da teologia, e o aluno falou o seguinte: eu estava numa igreja e a pessoa, ela estava na cadeira de roda, deficiente físico. Orou, tudo ok.
levantou, andou para um lado e para o outro, foi curada. Passou um tempo depois, voltou àquele local e aquela pessoa que andou, ela estava na cadeira de roda novamente. Essa história, ela é verídica, ela não é historinha para carochinha. Ela é um fato. Quando ele voltou, ficou encafifado. Peraí, eu vi o homem ser usado por Deus, sabe? Eu vi a pessoa estar ali, tem alguma coisa errada. Aí fui conversar. Olha, me perdoe, me desculpe, mas eu estive aqui na época tal, eu vi o seu ser curado, o seu andar. Aquilo era de verdade? Aquilo era tudo? Ele falou, era. O cadeirante, era. Deus me curou, eu andei, levantei, comecei a ter uma vida normal. Só que eu comecei a perceber que quando eu estava na cadeira de roda, todo mundo falava comigo, se preocupava, parava, me ajudava. Quando eu passei a andar com as minhas próprias pernas, as pessoas às vezes passavam, oi, tudo bom? E iam embora. Eu perdi aquela atenção que eu tinha. Essa era uma perda necessária. Sim. Ele precisava sofrer essa perda, mas ele não aceitou a perda. Ele foi buscar o cativeiro, a gaiola que você está falando aí. Ele foi buscar o cativeiro, foi buscar a gaiola. Aí ele falou, quando eu vi, eu comecei a me entristecer tanto, porque as pessoas não se importavam mais comigo, não tinham mais atenção. Gente, se você não precisa de tanta atenção, você precisa lidar com a atenção. O que essa pessoa recebeu? Uma cura divina, física, mas a mente dela, a alma dela, estava doente. Aí deveria ter entrado o apoio psicológico. Sim. Para ela aprender a viver andando e lidando com tudo. E não simplesmente viver do amor e da caridade, pedaços de afeto de outras pessoas. É complicado, né? Como que vocês chamam, acho que os ganhos secundários de uma doença? Sim. Os ganhos primários são aqueles que a gente vê na hora. Que tipo assim, por exemplo, Edilza foi e deu um elogio. Ganho primário. Eu ganhei, fiquei feliz, a gente devolveu. Isso é um ganho primário. Mas o ganho secundário, o que tem por detrás daquela ação? Isso, às vezes, para a pessoa pesa mais do que o ganho primário. Por exemplo, o elogio é o ganho primário. O que vem por detrás do elogio? Que outras pessoas reconheçam o seu trabalho, que outras pessoas percebam o que você faz? Não. O que é mais importante para mim? Ter alguém que me dê um elogio, que eu aceite, agradeça e retribua, ou o status de ser a melhor, ou as melhores, entendeu? Uhum. Então, se é o ganho secundário, o status, eu sempre vou estar buscando fazer o que eu faço para obter o status, e não de uma forma espontânea, para que as pessoas espontaneamente façam ou não façam elogios. Pois é. Simples assim, né? Simples assim. A vida é simples. E a saúde mental também. Minha amiga, muito obrigado pela tua tão generosidade. Que Deus te abençoe, tá bom? Aonde você está atendendo aí, eu já sei que você está reinando aí no online, mas ainda tem atendimento presencial para quem quiser, de repente, que esteja aqui conosco. Tem. O que acontece? Eu faço o atendimento online em frente à sede da Assembleia de Deus do Ministério de Cordovil. É uma casa em frente, né, na rua Idumé 58, lá em Braz de Pina mesmo. Então, é bem de frente à igreja. E esse é o atendimento presencial. E eu faço atendimento com valor social. Entendi. Então, eu tenho um valor diferenciado que algumas pessoas, de repente, podem precisar, né? Sim. Porque eu sei que o atendimento psicológico, ele é um atendimento caro. Sim. Caro por quê?
Porque o valor é caro? Não. Porque nós priorizamos, às vezes, coisas do que a saúde. Verdade. Porque quando você vai pensar quanto custa paz? Não tem preço. Para quem tem ansiedade, quanto custa você ter domínio das suas emoções para que você não passe mal e tenha uma vida saudável, normal? Não tem preço. Então, a gente, às vezes, tem essa dificuldade. Então, eu estou fazendo atendimento lá, o atendimento presencial. O atendimento lá, eu estou fazendo só às segundas-feiras, das 13 até as 21 horas. E aí, lógico, eu dou preferência, desde que retornou da pandemia, eu dou preferência ao atendimento com hora marcada. Que por mais que a gente tenha variação de 5 minutos, né, para mais, 5 minutos para menos, mas por que eu dou essa preferência? Porque quem tem ansiedade fica num estado emocional desgastante. Sim. Quando marca uma coisa e às vezes o horário não consegue cumprir. Imagina você chegando num lugar aflita, querendo atendimento e tem 3 pessoas. Não dá. Você passa mal e desiste, sem necessidade. Aí tendo uma carga horária que é comum, sem problema nenhum. Lógico, eu não sou a única pessoa que faz atendimento lá no local. Entendi. Eu estou dando o meu dia e o meu horário. Tá? Aí, como lógico, eu e o meu marido somos parceiros, e ele também faz atendimento lá também. Porque pode ser que tenha alguém, porque ele já teve paciente mulher, por exemplo, que disse, olha só, quem entende de problema de cabeça de mulher é homem. Eu quero ser atendido por homem. E foi atendida normalmente, sem problema nenhum, viu? Então, quem precisar de atendimento e preferir psicólogo homem, fique tranquilo. A gente faz atendimento lá sem problema nenhum. Ele também atende na segunda, de 13 às 20? De 13 horas, 1h da tarde, até as 9 da noite. Ah, tá, até 9. Ele também, até 9 da noite. Ele tem essa disponibilidade, sendo que ele também faz atendimento, por exemplo, na terça-noite, ele consegue também fazer um atendimento presencial. Eu não consigo, porque terça-feira inteira, até a noite, eu tenho atendimento online, na quarta-feira, na quinta-feira. Sexta-feira, normalmente, eu tenho... guardo para as emergências ou para aulas, né? Porque eu também dou aula. E sábado, não atendo sábado. Nem online, nem presencial. A não ser que seja emergência. Entendi. Então tá, gente. Tá aí. Vocês podem chamar a Rosângela através do @ dela pelo direct, né? @psi.adel com 2 L. Você manda lá uma mensagem, você agenda seu horário, a sua consulta. Vocês viram aí o nível, né? Por isso que eu disse que ela era papa da psicanálise, nos atendendo. Não, né? não sou. Aceito o elogio, mas reconheço que também engatinho diante de um vasto conhecimento. Então, vocês precisando, a Rosângela é muito disponível. Se de repente precisar de alguma orientação, mandar uma mensagem lá, ela vai ter o maior prazer de responder, de ajudar. Com certeza. Eu estive falando hoje para uma irmã, o psicólogo, apesar de ser a nossa profissão, apesar de pagarmos para ser psicólogo, termos pago uma faculdade e trabalhamos com isso, recebemos, mas o humano está sempre em primeiro lugar para a gente, não é isso? Com certeza. Preservação de uma vida. Com certeza. Com certeza. Isso aí, sem sombra de dúvida. Então tá bom, minha amiga. Um beijo, muito obrigado. Deus te abençoe. Beijo, Janete. Janete entrou aqui no finalzinho, mas depois ela ouve. Tchau, tchau. Tchau.